Salve, salve universo narrado, Nescas mais uma vez no Arroz, Feijão e Equações. E hoje nós vamos resolver uma questãozinha muito legal que envolve uma mistura de gases, só que uma mistura um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou ter duas tubulações de gases. Esses gases com características diferentes vão se unir e gerar um terceiro gás que vai sair por uma tubulação combinada. E eu quero saber qual que é a temperatura desse gás que vai sair. É uma questão super interessante que apareceu num livro chamado Competitive Physics. Então, me acompanhe aí depois da vinheta, eu espero que você goste desse vídeo. Vamos lá! Então, moçada, qual que é a ideia? Olha só, dois tubos transportando um gás ideal idêntico, então veja bem, o gás é o mesmo nas duas tubulações, fluindo nas pressões P1 e P2 e nas temperaturas T1 e T2, fundem-se em uma junção em um terceiro tubo combinado. Se as velocidades do fluxo em todas as partes dos tubos forem desprezíveis e se a vazão no primeiro tubo é K vezes a do segundo tubo, determine a temperatura T3 do gás que sai no terceiro tubo. É muito tubo nesse enunciado, então eu vou te explicar o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho dois tubos aqui, então eu tenho uma coisa mais ou menos assim, um tubo na parte de cima e um tubo na parte de baixo. Por esse tubo da parte de cima vai entrar um gás que está a uma pressão P1, a uma temperatura T1, e a vazão desse gás é, sei lá, é um certo, vou chamar de φ. φ é a vazão do gás. É o tanto de volume de gás que está entrando por unidade de tempo. Ah, beleza. E nesse segundo tubo, está entrando aqui um gás com pressão P2, temperatura T2 e uma vazão que eu vou chamar de φ aqui. Aí note o seguinte, a vazão no primeiro tubo é K vezes a vazão no segundo. Então, se a vazão no segundo tubo é φ, a vazão no primeiro vai ser igual a K vezes φ, em que K é justamente essa constante de proporcionalidade que diz, olha, a vazão no primeiro tubo é K vezes maior que a no segundo. Ah, beleza. E aí esses dois gases, na hora que eles se juntam aqui, eles vão dar origem a um terceiro gás. Então vou até pegar aqui, usar o que a gente aprendeu lá na segunda série, vermelho com azul vai dar igual a roxo. Então aqui eu vou ter um terceiro gás. E esse terceiro gás vai estar, sei lá, vai estar em uma temperatura T3, né? E evidentemente vai estar a uma pressão P3 também. E eu gostaria de saber qual que é o valor dessa temperatura T3. Ah, tá bom, entendi. Pessoal, dica para vocês. Sempre que vocês estiverem trabalhando com grandezas que são por segundo, então, por exemplo, aqui você está trabalhando com a vazão. A vazão ela é o quê? A vazão ela é igual ao volume por segundo, ou então pode ser igual também a massa por segundo, né? Pode ser quilograma por segundo, algo assim. Ou então quando você está trabalhando com potência, que seria igual a energia por segundo, né? Seria os joules por segundo. Ou você poderia estar trabalhando com a corrente, que é informação da carga, é carga por segundo. É muito interessante para você trabalhar com quantidades mais palpáveis, digamos assim, você fixar um intervalo de tempo. Como assim fixar um intervalo de tempo? É o seguinte, eu vou fazer a seguinte consideração. Eu vou dizer que em um intervalo de tempo ΔT, em um certo intervalo de tempo ΔT, então eu estou fixando em um intervalo de tempo ΔT, eu estou fixando um intervalo de tempo, o que é que acontece? Em um intervalo de tempo ΔT, vai entrar um volume kΔV do gás 1 e vai entrar um volume ΔV do gás 2. Colocar assim, vai entrar um volume kΔV do gás 1 e um volume ΔV do gás 2. Por que que o volume do gás 1 é maior que o do gás 2? Porque ele tem uma vazão maior. Então aqui eu já usei a informação da vazão. Vai entrar kΔV do gás 1 e apenas ΔV do gás 2. Ah, beleza. Mas quando a gente está trabalhando com gases, né, talvez uma quantidade um pouco mais sólida seria a quantidade de matéria que está entrando. Então, por exemplo, vai entrar uma quantidade de matéria do gás 1 que eu posso calcular como sendo N1, né? É a quantidade de matéria associada àquele gás que está a um certo volume, uma certa pressão, uma certa temperatura. Eu posso aplicar isso pela equação de Clapeyron. Então, a quantidade de matéria que vai entrar, eu posso escrever como sendo P1
vezes o volume que entrou, K delta V, dividido por R T1. Concorda comigo? Então, vai entrar essa quantidade de matéria. E do gás 2? Do gás 2 eu faço a mesma coisa. Então, do gás 2 vai entrar uma quantidade de mols N2, que é dado como sendo P2 vezes ΔV sobre RT2. Concorda comigo? Ah, beleza, entendi. É isso que vai acontecer. Isso daqui é o que está entrando no sistema. Ah, beleza. Isso daqui é o que está entrando. Vou marcar aqui, ó. Isso é o que está entrando no sistema. Entrando no sistema. E o que está saindo dele? Ah, vai sair do sistema. O que é que está saindo do sistema? Uma quantidade N3 de mols. Uma quantidade N3 de mols, que é igual à soma de N2 com N1. É claro, porque eu tenho que ter uma conservação da matéria. Tudo que está entrando também está saindo. Então, o número de mols que sai é o mesmo número de mols que o quê? O número de mols que entrou. Ah, estou entendendo, entendi. Então, eu consigo determinar, por exemplo, o número de mols que está saindo. Beleza. Agora, qual que é o the jump of the cat para a gente conseguir resolver essa questão mesmo? É o seguinte, esses tubos, eles são isolados termicamente. O que significa que nem está entrando e nem está saindo calor. Além disso, como a velocidade de todo mundo aqui é desprezível, esse tubo está a todo momento completamente lotado de gás. De tal maneira que não tem ninguém aqui se expandindo propriamente dito. Ah, entendi. Então, se não está expandindo, não realiza trabalho. Se é isolado termicamente, não tem calor. Então, o que eu posso dizer aqui é que a energia se conserva. Olha que coisa da hora. Eu posso dizer que a energia interna do gás 1, que entrou nesse momento aqui, somado com a energia interna do gás 2, que também entrou nesse intervalo de tempo ΔT, vai ter que ser igual à energia interna do gás 3. Vai ter que ser igual à energia interna do gás 3. Como que eu calculo a energia interna? Fácil. NCV vezes a temperatura. Como que eu calculo a energia interna? Fácil. N, que no caso seria o N2, né? CV vezes a temperatura. E aqui lá atrás seria o N1, né? Aqui seria o N1. Isso daqui tem que ser igual a N3. Quem que é o N3? É a soma dos dois, CV, vezes a temperatura, que é que eu quero descobrir. E acabou a questão. Olha que jogada interessante, né? Pelo próprio enunciado, ele não foi explícito nisso, mas você infere que a energia tem que se conservar. Ah, beleza. Agora fica tranquilo, né? CV vai embora com CV, que vai embora com CV. Ah, mas o CV não vai mudar, não? É o calor específico molar a volume constante? Não muda, porque o gás ele é idêntico. Então, eu tenho, por exemplo, dois gases monoatômicos entrando e, consequentemente, vai sair um gás que também é monoatômico. Aí eu vou ter o seguinte, vamos lá. Quem que seria o N1? Eu acabei trocando as cores aqui, né? Mas enfim, fazer o quê? Quem que seria o meu N1? Seria P1 K delta V, P1 K delta V sobre RT1 vezes a temperatura T1 mais. Quem que seria o N2? Seria esse cara, P2 delta V sobre RT2 vezes a própria temperatura T2. Isso daqui tem que ser igual a temperatura, ou melhor, a energia combinada. Aí eu vou ter assim, N1 mais N2. Quando eu somo N1 mais N2, eu vou ter o seguinte, esse cara, somado com esse cara somado com esse, os dois somados, vezes a temperatura. Quem que é a temperatura aqui? Temperatura T3, que é que eu quero descobrir. Ah, acabou. Você tá com a faca e o queijo na mão, meu amigo. Olha só o que é que acontece nessa brincadeira aqui. ΔV vai embora em todo mundo, porque ele pode ser colocado em evidência. Constante dos gases vai embora em todo mundo, sai para lá. A temperatura aqui, ela corta. Então, T2 vai embora com T2 e T1 vai embora com T1. Aí o que você vai ter é o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou ter KP1 mais P2 é igual. Aqui eu vou ter KP1 sobre T1, KP1 sobre T1, mais P2 sobre T2. P2 sobre T2. Isso daqui vezes T3, né? Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar esse cara por T2 em cima e embaixo, e esse cara por T1 em cima e embaixo. Aí, esses dois multiplicados, né, com o denominador comum, eu posso passar para o outro lado. E aí, acabou. A temperatura T3 que vai sair lá do outro lado vai ser igual a KP1 mais P2
dividido, ou melhor, colocar assim, vezes T1, T2, dividido por Kp1, T2, mais P2 vezes T1. Ah, beleza. Então, essa é a temperatura T3, que é que ele pediu, né? Ele quer saber a temperatura com que o gás vai sair lá do terceiro tubo, fechou? Questãozinha muito bonita, né? Essa sacada de você conservar energia é uma coisa que, vendo pela primeira vez, parece que você nunca pensaria nisso. Mas agora que você viu, depois de feito é fácil, que nem um professor meu falaria, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo do Arroz, Feijão e Equações. Valeu, moçada! Até mais!